Meus amados, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Amém. Estamos retornando com o nosso projeto do Gênesis ao Apocalipse. Peço que você, que é estudante das Escrituras, possa conferir aqui no nosso canal, desde o primeiro vídeo até este vídeo e os que virão em sequência, pois estamos analisando a Bíblia e notificando cada vídeo na sequência para facilitar o seu estudo. E você pode fazer isso nas horas de folga, quando estiver no seu descanso ou no momento devocional. Um vídeo por dia, a cada momento que Deus te der a oportunidade. Nosso compromisso e o nosso objetivo é este: deixar a palavra de Deus gravada e tenho certeza que abençoará vidas. E já temos informações de pessoas que estão sendo abençoadas através da palavra do Senhor. Isso é gratificante. Estamos estudando o capítulo 19 de 1 Samuel. A trama que envolve Saul, a sua raiva contra Davi, procurando destruir de todas as formas. Em nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre algumas sutilezas de Saul para matar Davi. Acredite, envolvendo até suas próprias filhas na trama. A primeira foi a Murabi, a filha mais velha. Saul fez um acordo com Davi e nesse acordo Davi teria que matar os inimigos de Saul. Teria que vencer diversos conflitos, diversas batalhas. E um período da vida de Davi foi guerreando, destruindo os inimigos em redor, principalmente os filisteus. E todas essas batalhas ele fez e teve êxito com seus homens. Ele chefiava uma corporação de 1000 soldados. E sendo assim, ele tinha por direito, dentro do trato, de casar com a Murabi. Mas Saul, com seu instinto demoníaco, com suas atitudes malignas, deu a Murabi a um cidadão chamado Adriel. Isto foi um ato desumano, covarde. Mas por que Saul fez isso? Saul queria a morte de Davi de alguma forma. Então nós vimos que Saul tentou indiretamente despertar raiva, revolta em Davi. E agindo assim, ele esperava que Davi fosse retribuir com algum tipo de vingança, algum tipo de revolta contra o rei. E Saul sabia que, se Davi agisse dessa forma, insultar ao rei, a pena de morte era legal. E ele encontrava um dispositivo na lei para matar Davi. Mas fracassou seu plano. Davi se manteve humilde no seu lugar
na presença de Deus. Então, com Hammurabi, ele falhou, nesse plano, ele falhou. Sendo assim, ele chamou Davi e fez um novo acordo com Davi, para que Davi pudesse trazer 100 prepúcios de filisteus. A intenção dele era que Davi fosse morto pelos filisteus. Davi foi lá com seus homens e trouxe 200 prepúcios de filisteus. E assim casou com Mical, a filha mais nova. Esses assuntos nós vimos nos nossos conteúdos anterior a este. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando, finalmente, a trégua, quando, por mediação e por intermédio do príncipe Jonatas, Saul faz um juramento, se bem que Saul não era muito bom de cumprir com seus juramentos. Ele era um cara bastante leviano, um ímpio declarado. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 19, versículos de 1 ao 8 de 1 Samuel. Aproximadamente 1062 antes de Jesus Cristo, essa história acontece no Oriente Médio, em Israel. No texto que estaremos analisando, Saul está decidido a matar Davi. E Jonatas, tendo conhecimento disto, chama o pai para uma conversa. E nesta conversa, Jonatas termina intermediando essa situação entre os dois. E a Bíblia diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Veja que impiedade, que crueldade. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Lembra que Jonatas fez um acordo de paz, uma aliança de paz com Davi. E o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Jonatas passou para Davi essas informações. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Então, Jonatas faz jus a esse compromisso de fidelidade entre amigos e declara a Davi essa situação e essa intenção maligna de Saul. A atitude de Jonatas, olhando a grosso modo, parece ser algo contraditório aos princípios de família, de convivência entre pai e filho. O filho desobedece o pai aqui, ao rei. Mas por que Jonatas faz isso? Primeiro, que Jonatas já era adulto, homem formado. Segundo, porque as leis de Deus nos diz que devemos obedecer aos pais enquanto os pais não burlam, não violam os princípios legais da fé, da obediência de um cidadão à sua fé. Então, Jonatas jamais poderia conivir com Saul
para apoiar tamanha crueldade que feria os princípios de Deus, da palavra de Deus. Jonatas já tinha idade suficiente, é claro, para identificar o que é certo e o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito, o que é pecado e o que é ofensa às pessoas e principalmente aos princípios da palavra do Senhor. Por isso, conscientemente, ele se posiciona em favor da verdade de Deus e dos princípios morais que regem a nação, um governo, uma família, etc. Todo filho deve ser obediente aos pais, evidentemente, porém, essa obediência, ela tem esse limite. Enquanto os pais estiverem inseridos nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima dos padrões entre pais e filho. Se um pai resolve desobedecer a Deus, o filho não pode fazer a mesma coisa só porque o pai exige dele. Aliás, o apóstolo São Paulo ele é bem criterioso e ele diz o seguinte, olha, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando o apóstolo São Paulo diz que devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, isso diz que os pais são fiéis a Deus e querem o bem dos seus filhos. Agora, quando um pai é ímpio, na condição de Saul, Jonatas deveria, evidentemente, desobedecê-lo, repreendê-lo e colocar Saul, pelo menos, consciente dos seus graves erros a cometer. E é o que nós veremos aqui. Jonatas chama ele numa conversa e começa a intermediar, mostrando a inocência de Davi e o perigo do rei cometer um pecado absurdo, que para Saul não significava muita coisa matar inocente, culpado, ou seja lá, quem atravessasse em sua frente querendo o seu trono. Nós vimos nos atos passados que ele agia de forma indireta na questão do casamento de Hammurabi, do casamento com Mical, daquela trama tentando despertar a ira em Davi e o mesmo terminasse insultando para cavar uma pena de morte. Ele agia de forma indireta. Nesse texto, conforme estamos vendo, quando ele percebe que não há outra alternativa a não ser enfrentar mesmo e decidir matá-lo, ele então parte abertamente, mostrando o seu plano aos seus generais e a Jonatas, a sua verdadeira intenção. E ele mostra que quer de fato matar o rapaz, matar o inocente por pura inveja, por puro ciúme, uma obra diabólica mesmo. E Davi ainda tocava a sua harpa em momentos de crises desse rei profano, fazendo o bem e sempre sendo retribuído com o mal. Jonatas, então,
se coloca entre Davi e Saul. E ele fala bem do seu amigo. Veja o versículo de número 4 do capítulo 19, o que diz a palavra. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu, isto é, Golias. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que, então, farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul foi severamente criticado. Essa atitude maligna, essa doença, essa crise de raiva, de rancor, de crueldade a alguém que só produzia o bem para ele. Se não fosse Davi, Israel estaria escravizado pelos filisteus e outros inimigos ao redor. E, de fato, Davi expunha a sua vida ao perigo todos os momentos de batalha. Em contrapartida, por inveja e ciúme e medo de perder o posto, o trono, abertamente ele decide matar Davi. Mas Jonatas interviu aqui. E a reação de Saul? Mais um juramento, mais um acordo com Jonatas de que não mataria Davi. Parece que brilhou uma luz de consciência e o versículo de número 6 diz o seguinte: Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Será isso verdade? Bem, nós temos aqui algumas passagens de que Saul não era muito bem com juramentos, mas ele jurou. E isso deu uma trégua entre os dois. Davi voltou ao contexto familiar de Saul, à corte, começou novas conquistas em batalhas, defender Israel, defender o rei, defender a nação nas batalhas, e Saul se manteve por um curto espaço de tempo em seu lugar, sem perseguir, sem afrontar. Mas lembre, Saul tinha um problema sério. Um espírito maligno periodicamente vinha sobre ele. E só tinha uma alternativa para a cura: o dedilhado da harpa de Davi. Somente Davi, através da canção, através da sua canção espiritual, poderia expulsar esses demônios da vida de Saul. Mas até então, um momento de paz entre os dois, graças à intermediação de Jonatas. Jonatas então volta e tem um encontro com Davi e fala desse acordo
desse juramento que Saul fez perante ele de não causar a morte de Davi. Versículos de número 7, e lhes contou a conversa toda. Levou-o até Saul. E Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. A vida voltou normal. Ele teve um momento de trégua, de paz. E nesse curto espaço de tempo, Davi começou a se empreender em diversas batalhas, como sempre foi um guerreiro de Israel, protegendo seu povo, protegendo sua nação, protegendo a todos, conforme ele sempre fazia, vivendo para a nação, vivendo para as famílias, vivendo para si mesmo, vivendo para a segurança de todos. Mas, logo, Saul começa a sentir crises malignas novamente. Esse juramento de Saul nos faz lembra quando Jonatas comeu um pouquinho de mel? E Saul fez um juramento de que ninguém poderia comer qualquer coisa até destruir os inimigos por completo? Ele jurou que Jonatas morreria, mas a intervenção dos soldados foi mais forte e Jonatas não morreu. De certa forma, um juramento fracassado. Diversas vezes nós vimos Saul fazendo as coisas e voltando atrás. Agora, ele jura que Davi não morrerá. E o versículo 8 nos mostra a vida de Davi nesse período de trégua, despreocupado com as ameaças de Saul. A Bíblia diz o seguinte: e houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Você veja que nesse espaço de trégua, de conciliação entre Saul e Davi, guerras acontecem. Conflitos acontecem. E só uma espada garantia o sucesso, a proteção e a vitória de Israel. A espada de Davi. Agora, conforme falamos, Saul começa a sofrer crises psicológicas doentias, malignas, e isto leva ele a pôr um fim no seu juramento, no seu acordo, e trai a Jonatas, a si mesmo, a todos ao seu redor, procurando matar ao jovem guerreiro de Israel. Mas essa traição nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Deus lhe abençoe. Fique na paz. Continue aprendendo conosco a palavra de Deus. Sabemos que Deus tem um plano maravilhoso para abençoar a sua vida, seus familiares, seu ministério e o tempo que você passa assistindo essa explanação jamais será perdido, porque Deus vai abrir a sua mente
e você compreenderá a essência da palavra de Deus na sua vida. Deus o abençoe no nome de Jesus.